Inicio esse vídeo aqui às margens da BR-040, no município de Ribeirão das Neves, sob esse céu cor de chumbo, um cinza melancólico. E hoje eu estava pensando numa antiga vizinha que eu tinha aqui, uma alma que muito me ensinou, foi uma mestra para mim, Dona Maria. Dona Maria merece que eu lhe dedique esse vídeo, essas palavras, além, claro, de todos os demais que vierem aqui me assistir. Dona Maria, ela tinha algumas frases assim muito profundas, e ela costumava me chamar para tomar um café quando eu estava reformando a casa, e aí eu e o pedreiro Djalma, que me ajudava nessa reforma, para tomar o café de Dona Maria. Era sempre é engraçado nós tomarmos esse café. Dona Maria tinha uma dificuldade com o paladar devido à idade octogenária, já naquela época, e ela trocava o açúcar pelo sal. Às vezes ela, em vez de adoçar o café, ela punha sal. E eu e Djalma, nós bebíamos em silêncio, mas rindo respeitosamente, demonstrando apenas alegria. Mas valia muito a pena. E esse era o ingresso, era o preço que ela nos cobrava pelas lições que comumente ela nos dava ali de forma tão generosa, como todos os seus atos, como tudo que ela fazia era para o bem do próximo. E Dona Maria dizia para mim assim: seu Dundá, o vizinho é nosso parente mais próximo. Era ela se justificando para mim. O vizinho é nosso parente mais próximo. Talvez por isso ela nos tratasse tão bem. E sempre suas falas tinham muito ensinamento. Eu me lembrava de alguns autores, alguns personagens da história. Me lembrava de Miyamoto Musashi, especialmente porque Dona Maria costumava largar o que estava fazendo para ir socorrer um necessitado, seu vizinho. E na obra Os Cinco Anéis, o autor do Bushido, Miyamoto Musashi, ele nos ensina que um dos seus ditames, dos 7, ele diz que devemos seguir o nosso caminho e em toda oportunidade ajudarmos os nossos companheiros. Se a oportunidade não surgir, devemos sair do nosso caminho para encontrá-la. Assim é a fala do Miyamoto. Siga seu caminho. Em toda oportunidade, ajude os seus companheiros. Se a oportunidade não surgir, saia do seu caminho para encontrá-la. Encontrando-a, haja. Agindo, retorne para o seu caminho. Miyamoto Musashi, ele ganhou mais sentido ao ver Dona Maria, ao poder assistir a conduta de Dona Maria. Ela também, e esse momento, me faz ter outras reflexões, enxergar esse movimento, esses carros barulhentos, carretas, né, esse movimento forte de veículos pesados aí. Me lembra outro personagem, Lin Yutang, na obra Khan, quando ele diz: a via do tigre é o caminho da tenacidade e do poder. E com o dragão aprendemos a cavalgar o vento. O que sabe viver não temerá a morte. Caminhará para o tigre, para o rinoceronte ou para a batalha sem conhecer o medo.
porque nele o tigre não achará lugar para cravar as suas garras, o rinoceronte o seu chifre, e as armas não o tocarão. O que mais me impressionava era como aquela senhora, sem títulos acadêmicos, dialogava com os gigantes da história. Quando ela falava de persistência, eu via o espírito de Miyamoto Musashi. Ela vivia o Bushido sem saber o nome. Se um vizinho precisava, ela saía do seu caminho para encontrar a necessidade e agir. Dona Maria. Ela era o dragão de Lin Yutang, enquanto o mundo lá embaixo, na BR-040, rugia como um tigre faminto por poder e velocidade. Dona Maria cavalgava o vento da sabedoria. Ela não temia a vida, apesar de já ser octogenária, ter a saúde debilitada e sentir o peso do avançado da idade. Ela não temia a finitude, porque estava preenchida com algo maior. Dona Maria, autora de uma frase célebre para mim. Seu Dundá, o vizinho é nosso parente mais próximo, dizia ela. Toda essa sabedoria ela não guardava para si. Ela devolvia ao príncipe único, ao Nazareno. Ela era um canal de avivamento. Essas palavras não eram conselhos, eram súplicas de amor ao próximo. Ela falava em nome daquele que autoriza a esperança. Nosso Deus. Dona Maria, autora de grandes ensinamentos, os quais eu em toda oportunidade gosto de me lembrar e guardar comigo. E quando tenho oportunidade de falar àqueles que me dão um instante da sua atenção, aqueles que inclinam os seus saberes, que caminham com retidão e fazem de sua estrada um exemplo para os mais novos, para aqueles que desejam seguir os bons caminhos na seara do bem, eu fico feliz, me emociono. Me manifestando assim, eu trago e tenho comigo que a receptividade por aqueles corações amigos que porventura estejam me ouvindo, né, venham me ouvir, eles de alguma sorte contribuirão para que nós passemos aqui, que nós peregrinamos aqui pelo nosso caminho, através da vida, sem máculas as quais causem qualquer prejuízo a quem quer que seja. É muito difícil na vida nós não sermos alvo da crítica de alguém. Não dá para agradar todo mundo, mas quando a gente se esforça de verdade, quando tenta de forma resignada consertar os erros, né, anteriores, ou evitar agir com prevenção para não entrar no cometimento de novos erros, né, novas ofensas, né, causando dano a um ou outro, é um grande esforço. Uma certa vez me perguntaram se eu tinha mensagem. Eu respondi que minha mensagem era a minha vida. Eu preciso ser autêntico e dizer que essa mensagem é do Siddhartha Gautama. Aliás, essa fala, né, é do Siddhartha Gautama. Ela não é minha. Eu não tenho intelecto para tanto, né, para algo assim. Mas eu procuro me mirar, me espelhar nessas pessoas que marcaram de maneira significativa a história da humanidade, aqueles que, pelos seus esforços, alcançaram o reconhecimento não só daqueles que viveram com eles, as circunstâncias, mas o mundo, a sociedade. E isso eu acho singular, acho importante a gente
nós procurarmos, ainda que de uma forma, um esforço pessoal, talvez em alguns casos provincianos, ou outros ainda de natureza mais intimista, né? Mais pessoal, sem grande alcance, como são os atos do público, né? Atos da pessoa pública, né? Mesmo que nós falemos apenas para os entes queridos mais próximos, né? Mas eu tenho comigo que ainda assim essa fala ela deve ser sempre cultivada, deve ser sempre exercitada. Nós devemos falar do que há em abundância em nossos corações. E se o coração floresce, se há coisas boas no coração, as dificuldades serão suplantadas, serão superadas, e de sorte nós, em algum momento, vamos olhar para trás e vermos que os dias mais bonitos foram aqueles em que lutamos. Eu, às vezes eu gosto de explicar que muito da minha fala ela não é de mim mesmo, né? Eu sempre tomo emprestado de alguém que eu considero melhor do que eu, ou algum autor, alguém que tenha dito ou escrito coisas que eu próprio gostaria, não só de aprovar, de ser aquiescente, mas de ter oportunidade, diante de alguma circunstância, de dizer, recitar, e, por que não, praticar, né? Então, é isso que me ocorre. Então, se houver alguma semelhança na minha fala aí com alguma escrita, algo que os corações amigos já tiveram oportunidade de ler ou ouvir, não será coincidência, né? Quase que proposital. Mas, né, as nossas histórias, os nossos momentos, eles vão passando, e o que a gente deixa para trás é exatamente isso, né? É um esforço. Nosso legado ele está mais vinculado ao que nós desejamos fazer, né? Aquilo que nós tentamos fazer, e nem sempre exitoso, do que propriamente a obra acabada, né? Ao que ficou terminado, né? Ficou pronto, ao que ficou assinado. Às vezes nós somos mais observados exatamente quando estamos distraídos, quando não estamos prontos ainda, quando ainda não entregamos o melhor resultado de nossas tarefas, né, de nosso empenho. E eu tenho comigo que é isso que nos faz, às vezes, ser admirado, e também nos encanta nas outras pessoas, né? Eu busco sempre me conciliar com as pessoas de uma forma sem acepção. Eu quero ouvir das pessoas. Eu acredito que as pessoas, de uma forma geral, elas sempre têm algo para nos dizer, sempre têm algo para acrescentar nas nossas vidas, e nós temos que aquilatar. E quando as manifestações, quando as ações, quando as atitudes não são exatamente o que a gente gostaria de receber do próximo, eu tenho comigo que o melhor é o afastamento, é o distanciamento, é nós buscarmos a vida, deixar fluir, né? Deixar ir de maneira natural e seguir em frente. Eu penso assim, né? Não são pensamentos grandiosos, eu não vou conseguir mudar o mundo dessa forma, mas às vezes a gente muda a nós mesmos, né? Eu penso muito nisso. Às vezes, eu quero mudar, pelo menos a mim mesmo, para melhor, né? Desejo me tornar uma pessoa da qual eu não me envergonhe, caso eu pudesse me enxergar, né? Caso alguém pudesse mostrar a mim mesmo, e, e caso eu não me envergonhasse, eu já ficaria muito feliz, eu já ficaria alegre, né? E não busco a realização de grandes feitos, ou ser reconhecido por qualquer
qualquer obra, mesmo porque eu tenho consciência da minha pequenez, das minhas limitações. Elas todas relacionadas, inclusive com a capacidade laborativa, né? Muitas vezes a gente se propõe as coisas e eu gosto de falar assim, de maneira também improvisada, né? Às vezes eu escrevo, leio alguma coisa, né? Mas eu sempre tenho que falar alguma coisa assim, bem espontânea e natural. Acho que é por aí, né? Essa estrada me traz também mais uma reflexão sobre o caminho largo e o caminho estreito, né? Às vezes o caminho da dificuldade é o que nos torna mais forte, né? Eu tenho comigo que a gente irá acabar se recordando, como disse Aristóteles, né? Dos dias mais duros, né? Dos dias em que lutamos, e esses talvez sejam aqueles de nossa recordação os mais bonitos. Vários personagens da história, eles todos marcaram de alguma forma a sua existência, fazendo ecoar seus feitos, suas ações pela eternidade e entrar para a memória das civilizações que se seguiram. Mas não só esses ícones intelectuais ou heróis pelos seus atos, mas também as pessoas simples, né? As pessoas que lutam com dificuldade, né? Lutam para alcançar dias melhores, né? Para sobreviver, para transpor essas dificuldades pessoais. E a isso tudo eu me emociono e gosto de querer dividir, né? Dividir com quem nos dê atenção. Encaminhando para o encerramento do vídeo, o céu continua cinza, mas meu coração está iluminado pela memória daquele café com Dona Maria, né? Daquelas lições, e que possamos sermos parentes próximos uns dos outros, mesmo que através dessa tela aqui. Se essas reflexões fez sentido para você, deixe o seu comentário, conte-me quem foi a Dona Maria de sua vida, curta, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ver essa mensagem de simplicidade e alcance mais corações. Que Deus, o Criador de todas as paisagens, esteja presente em cada batida de seu coração. Um abraço fraterno do Dundá. E até o nosso próximo encontro nas alturas.